Olá, muito bem, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Aqui é o Aromaeducador Rodrigo Gouveia. Essa é a chave número 4. Nós vamos falar hoje sobre postura e sobre escolhas de mentalidade. Acho que é um treinamento que vocês vão gostar bastante. Esse é um treinamento dedicado para todas as pessoas, na verdade, todos os perfis, para todos os 4 perfis, mas, na verdade, dentre esses 4 perfis, para pessoas que querem se desenvolver. Até porque ele não tem relação apenas com o projeto. Ele é muito de um aprendizado filosófico sobre a arte de viver. E vamos começar entendendo por que ele é relevante para cada um dos perfis. Para o perfil 1, é para aprender a ser a cura de toda a família. E ser a cura de toda a família passa pela postura, passa pelas atitudes, passa por ser uma pessoa positiva, com mentalidade positiva, e é isso que a gente vai falar hoje. Para o perfil número 2, é muito importante nas interações 1 a 1 a gente aprender a vibrar melhor. No perfil número 3, para instruir holisticamente a viver melhor. Quando a gente fala holisticamente, é de uma forma integral. Os olhos vão ensinar as pessoas a viver melhor. Mas tem muitos ensinamentos da própria vibração dos olhos e da gente vibrar de forma positiva, que é importante que o 3 conheça para poder ensinar. E para o 4º perfil, esse treinamento é indispensável porque a atitude reflete liderança, o líder modela e esse treinamento vai ajudar a modelar você para você poder modelar os outros e ajudar as outras pessoas. Está aqui um trechinho do dia 00, o dia inicial, onde a Thaís fez aquela apresentação e eu separei um trechinho aqui que passou talvez despercebido para vocês, mas que agora vai ficar evidente do que ela estava falando e a gente vai detalhar essa fala dela nesse treinamento. Vão ser as suas influências, os seus pensamentos, as suas emoções e as suas atitudes que vão determinar como é que vai ser a sua jornada como aromaeducadora. Muito bem, então é isso que nós vamos fazer hoje. Vamos detalhar essa fala dela. Vamos começar por um outro filósofo. Na chave número 1, a gente falou do Sócrates. Vamos, na sequência do Sócrates, falar do Aristóteles. E o Aristóteles tem uma questão muito interessante na filosofia dele, que ele fala sobre a virtude. Na verdade, ele fala sobre uma pessoa virtuosa por suas características. E ele descreve essa pessoa da seguinte maneira: uma pessoa que sempre sabe o que dizer, uma pessoa que pode acalmar situações tensas, uma pessoa que sabe dizer coisas difíceis, mas de forma graciosa. É uma pessoa que é muito autoconfiante sem ser arrogante. Ele fala da coragem sem ser irresponsável e fala da generosidade, mas sem ser extravagante. Interessante, né? Quantos de nós somos assim? Talvez poucos, mas quantos de nós almejamos ser uma pessoa virtuosa? Todos nós, acredito. E esse treinamento tem tudo a ver com essa fórmula. Eu não sei quantos de vocês conhecem, mas quando eu conheci isso daqui, eu posso dizer que isso transformou a minha vida. E espero que isso seja tão relevante para vocês quanto foi para mim. A gente vai falar do IPSAR e a gente vai falar dessa formulazinha aí embaixo, que é F igual a E menos R, que nada mais é do que a fórmula da felicidade. Se você quer saber qual é a fórmula da felicidade, acompanhe esse treinamento que ele responde em forma de fórmula. O que é o IPSAR? O IPSAR diz o seguinte, que suas influências, que é o I, suas influências vão gerar pensamentos em você. Ou seja, os seus pensamentos são construídos a partir das influências. Os seus pensamentos vão determinar os seus sentimentos. A forma como você se sente vai determinar suas ações, sua atitude, e são suas ações que naturalmente vão gerar seus resultados. Incrível, né? E vamos detalhar isso um pouquinho, porque isso é muito, muito importante. E vamos começar do fim. Vamos começar falando de resultados. E para falar disso, voltamos ao Aristóteles dizendo o seguinte, que é da natureza humana funcionarmos apropriadamente. E ele fala que da natureza humana, para a gente funcionar de forma adequada, existe a necessidade da gente crescer, da gente ser saudável e da gente produzir resultados. Então olha que interessante, né? A situação que nós estamos. Esse é um treinamento de desenvolvimento pessoal, essa chave número 4, da tentativa de ajudar você a crescer. Todo esse mundo dos óleos essenciais vão nos ajudar muito a ser mais saudáveis. E a gente está falando aqui agora de resultados. Então a gente fecha todo esse universo de Aristóteles e foi irresistível trazer
a filosofia de Aristóteles para esse treinamento, assim como foi irresistível trazer Sócrates para o Conhece-te a Ti Mesmo da primeira chave. Não sei se vocês gostam ou não dessa parte filosófica, mas eu acho que tem um conhecimento aí tão antigo e tão poderoso, tão rico e tão esquecido, assim como os óleos essenciais ficaram esquecidos durante tanto tempo. Então, eu fico feliz em compartilhar elas com vocês. Vamos falar de resultados. Que resultados você quer? Que resultados você quer na vida? E aqui de uma maneira bastante ampla. Ou seja, o que você quer como resultado da sua vida? Você já parou para pensar? O que você quer da vida? O que você quer do teu dia a dia? O que você quer alcançar? Quais são teus sonhos? Quais são seus projetos? Isso daria um dia inteiro de reflexão e talvez tenha aqui um dever de casa para você pensar. Tem uma expressão em inglês que eu gosto muito, que a gente já vai falar, que tem tudo a ver com qual que é o seu motivo para lutar e vencer. Quando a gente fala de sonho, e na verdade fala de projeto, porque sonho é uma coisa muito ampla, muito intangível, e quando a gente fala de um projeto, ele já é mais tangível, já é alguma coisa que você decidiu que você vai realizar, e a palavra decidir é a palavra-chave desse treinamento. E aí quando a gente fala qual é o motivo para lutar e vencer, é porque esse motivo é o suficiente para te gerar motivação, né? É o motivo para a sua ação. E aí a gente fala de motivo, na verdade, ou de sonhos. Essa expressão em inglês é que eu gosto muito, que fala qual que é seu why that makes you cry, né? Ela tem uma riminha, então eu acabei colocando ela em inglês. Mas o que ela quer dizer é o seguinte: qual é o seu motivo, qual é o seu porquê que faz você chorar? Às vezes a gente fala assim, eu quero ganhar muito dinheiro. Por quê? Porque eu quero ter uma vida mais confortável, tá bom? Por quê? Não, porque eu quero dar isso para os meus filhos, tá bom? Por quê? E aí você vai como uma cebola buscando o porquê das coisas. E aí muitas vezes você chega num ponto onde a pessoa revela o verdadeiro porquê dela, que pode ser alguma questão que passou na infância, pode ser alguma vontade muito forte. E quando ela descobre esse motivo, ela alcança o resultado. Ou seja, é impossível uma pessoa que tem um motivo muito forte não alcançar o resultado. Mas para alcançar o resultado, tem toda uma ciência para fazer isso, que a gente vai falar nessa fórmula do IPSAR. É impossível também ter resultado sem ação. Mas se você tem um motivo para ação, uma motivação, você vai, evidentemente, correr atrás e fazer o que precisar fazer. Dito isso, vamos falar um pouquinho sobre ação, né? Como é que você se apresenta à vida? Quais são suas ações, quais são as suas atitudes, qual a sua aparência em relação aos outros, né? Ou seja, quando os outros te olham, eles estão vendo que atitude, eles estão vendo que aparência, eles estão vendo que tipo de ação. Como é que você está se apresentando para a vida? Então, quando a gente fala de ação, o contrário da ação, na verdade, o que mais impede as pessoas de agirem é o medo. E aí a gente sempre fala que a ação cura o medo. Se você está travado, limão siciliano no difusor, né? Se precisar ativamente com alecrim, né? Se precisar aterrar porque você está muito aéreo com vetiver, é só a ação que vai curar o medo. Às vezes a gente cria barreiras mentais e a gente só vai conseguir ultrapassá-las com a ação. Então a ação é indispensável para o resultado e a ação é indispensável para curar o medo. O medo é normal. Coragem não é o oposto do medo. Coragem é agir apesar do medo. Ela vai acontecer se você tiver um motivo forte, como a gente falou. E aí, que tipo de ação? A gente fala do AAA, né? Do AAA. Nesse projeto, a ação é o AAA. É você apresentar os aromaeducadores, apresentar as aulas, apresentar a doTERRA, apresentar os óleos. Mas mais do que apresentar, você acompanhar. E mais do que você apresentar e acompanhar, você fazer tudo isso com amor, com um sentimento de amor verdadeiro, querendo ajudar as pessoas, impactar a vida das pessoas. Então, quando a gente fala deste projeto, qual é a ação esperada? AAA, que você apresente e acompanhe com amor. Fazer treinamento é uma ação? Mas não é uma ação que vai te gerar resultado. Ele é necessário, óbvio que estudar é super importante, mas a ação, quando a gente está falando aqui, é apresentar e acompanhar com amor, né? E aí a gente fala um pouco de aparência, né? Às vezes a gente está começando um projeto, ainda não tem segurança para falar com os outros. E aí eu gosto muito dessa frase que diz, faz que tá que fica, né? Em inglês eles falam, fake it until you make it. Né? Que na verdade é faz que tá que fica. Eu gosto muito dessa frase
Porque, na verdade, isso tem tudo a ver com a postura. Você não está enganando ninguém. Talvez você esteja se enganando um pouquinho, mas você, na verdade, desconhece a imensa capacidade que você tem, o imenso potencial que, quando você acredita em você, você consegue alcançar qualquer coisa que você queira. Então, se está difícil, se você ainda não tem as condições perfeitas, ninguém nunca vai ter. Você fala, puxa, mas eu estou começando esse projeto, eu nem tenho dinheiro e não sei o quê. Não fica vibrando essas negatividades. Faz que está tudo bem, vibra a abundância. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente, que vai ficar tudo bem. E aí, a gente fala de sentimento, porque é o sentimento que vai gerar ação. Se você está se sentindo bem, você age. Se você não está se sentindo bem, você se trava. E aí, a gente pergunta sempre para as pessoas, como é que você quer se sentir? Aí algumas pessoas estranham e falam assim, como assim quero me sentir? Eu me sinto como eu me sinto. Não, você escolhe como você se sente. E é um processo consciente, né? Quando a gente vai se desenvolvendo e entendendo como funciona a mente humana, a gente precisa escolher como a gente vai se sentir. E aí, muitas vezes, existem barreiras para isso. E a primeira barreira, a primeira forma de vencer essa barreira é pela palavra perdão. E aí, nesse início, para a gente falar de sentimento e liberação de sentimentos, tem um monte de óleo essencial que vai te ajudar nisso. Mas quem você precisa perdoar? A você mesma? Outras pessoas? Porque muitas vezes a gente não precisa perdoar os outros, a gente precisa perdoar a gente mesmo. A gente precisa perdoar a gente pelo que a gente fez, a gente precisa perdoar a gente pelo que a gente não fez. E pelo tempo que passou, e a gente fica vivendo uma outra história que não é o nosso presente, e muito menos o nosso futuro. Então pensa nisso, se você se sente mal, se isso te impede de caminhar para os seus resultados, para agir, perdoa. Não sei quem você precisa perdoar, mas perdoa. E aí eu adoro essa frase. Eu ouvi uma vez, eu não sei de quem é, porque eu ouvi uma pessoa falando, nunca achei a fonte, mas a frase é muito boa. Ela fala o seguinte, a mágoa é um veneno que se toma esperando a morte do outro. Cara, não faz o menor sentido ter mágoa. Desamarra essa mágoa, perdoa, para de vibrar esses sentimentos pesados e se abre para uma vida nova. Muita coisa já passou, talvez a vida não foi ideal, mas tem toda uma vida pela frente. E esse projeto está só começando, e ele pode ser um divisor de águas para você também, como está sendo para a gente. Agora, para tudo isso, uma outra questão de sentimento, e aí não é de pensamento, mas é de sentimento, quais são suas crenças limitadoras? E aí para de repetir e reforçar elas. Ah, eu não consigo, ah, eu não posso, ah, é muito para mim, ah, eu tenho isso, eu aquilo. Cara, tem uma outra palavra em inglês, desculpa trazer tantas palavras em inglês, mas eu leio muito em português, leio muito em inglês, e aí tem algumas coisas que a gente aprende em outra língua, e aí é difícil trazer para o português. Mas o Anthony Robbins fala que a qualidade superior máxima de um ser humano e de um empreendedor ou de uma empreendedora é ser resourceful. E o que ele quer dizer com resourceful? Ele quer dizer que você tenha todos os recursos. Não que você tenha todos os recursos, mas que você sinta que você tem todos os recursos. Que você sinta que você tem todos os recursos necessários para triunfar. E se você não tem, você vai achar quem tem, ou você vai criar. Então esse sentimento de ser resourceful é o oposto de quem alimenta crenças limitantes. Toda vez que você ouvir se colocando para baixo, falando que você não pode algo, na verdade você pode tudo. A nossa mente é muito poderosa e é muito mais uma questão de atitude do que efetivamente de realidade. A realidade, a gente cria a nossa realidade todos os dias, a cada decisão que a gente toma, inclusive com a decisão de que sentimento a gente vai levar para frente. E lembra o seguinte, cuidado com o que você está dizendo, cuidado com o que sai da sua boca. Tudo que sai da sua boca, seu cérebro acredita. E a palavra, eu sempre digo, a palavra é a semente. A gente fala de óleos essenciais, o que você está semeando? Que tipo de vocabulário você está usando? Para se referir às pessoas, mas também para se referir a você. Procura daqui para frente manifestar verbalmente só o positivo. Isso só vai fazer bem para você, para todas as pessoas ao seu redor, para o seu time, eventualmente, se você for construir um time. Mas de qualquer forma, isso é para a vida, sabe? Não fala mais, não alimenta seus sentimentos com palavras negativas.
é muito importante a forma como você vibra. E aí vamos falar de pensamentos, porque os sentimentos, eles são resultados do que a gente pensa. Se a gente ficar pensando em coisas boas, como a gente vai se sentir? Super bem. Se a gente ficar pensando em coisas ruins, como a gente vai se sentir? Um lixo, né? É impossível ser diferente. E aí, de novo, no que você escolhe pensar? E aí vamos falar aqui, inevitavelmente, da lei da atração. O que você vibra, você atrai. Se você está vibrando coisas ruins, pensamentos ruins, se sentindo mal, adivinha o que o universo vai jogar na sua direção. Agora, se você está vibrando positivo, abundância, gratidão, criatividade, ajuda, amor, o que vai se conectar com essa vibração? Olha, se você não viu esse filme ainda, o The Secret, é um documentário, tem menos de 2 horas, você precisa assistir. Se você já viu, você precisa assistir de novo. Incrível, mudou minha vida também, a forma de ver, de pensar. Achei que era um monte de blá blá blá, a primeira vez que eu vi o filme. Depois fui estudar física quântica e entendi a relação desse empacotamento, um pouco mercadológico, sim, do The Secret, mas muito fácil das pessoas entenderem, com a relação real da física quântica, da vibração, né, e como tudo é energia. Isso fica muito claro quando a gente vê esse filme e a gente muda a nossa decisão de como a gente vai vibrar. E isso é muito, muito importante. E agora vamos falar de mentalidade de escassez versus mentalidade de abundância. E vou dar um exemplo aqui para você. E minha intenção não é constranger ninguém dessa forma. Mas certamente nas últimas aulas a gente falou sobre perfis. E a gente falou sobre, por exemplo, né, trazendo para o nosso mundo aqui, 50 PVs e 125 PVs. Com 125 PVs, num pensamento de abundância, você ganha um óleo novo e você cresce, você tem produtos para você falar com as pessoas, usar de amostra, expandir. Numa mentalidade de escassez, você certamente faz uma escolha por 50 PVs. É natural e é normal das pessoas, mas é sintomático. Por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque certamente nesse ponto que você está vendo essa apresentação, você já fez essa escolha. A gente falou dela na chave 1 e na chave 2. Né? Então você já fez essa escolha nesse momento, pelo menos mentalmente, não sei como é que está teu carrinho, mas pensa o que ela diz de você. Pensa o que essa escolha é sintomática. Você está vibrando escassez, o medo da falta, e aquilo que você vibra, você vai ver no The Secret, você atrai. Ou você está vibrando a abundância, um novo momento, um investimento, levar para as pessoas, crescer, e é isso que você vai atrair. Então isso tem um pouco a ver com as suas atitudes, e aqui é só um exemplo para um testezinho. Pessoal, você não precisa falar o que foi, mas é só para você procurar entender. E aí, uma outra coisa sobre pensamentos, e isso me surpreendeu muito. Sua mente é você? Me perguntaram uma vez. Aí eu falei, se tem alguma coisa que sou eu, é o meu pensar. E aí a pessoa disse, errado, sua mente não é você. Sua mente é parte de você, assim como o teu braço é parte de você, teu pé é parte de você, mas você é um conjunto muito maior e vibracional do que só a sua mente. E eu fiquei estarrecido com essa revelação. E fui procurar entender. E aí ele fala o seguinte, se você é sua mente, você não teria como controlar ela, né? E você tem como controlar a sua mente. Você tem como escolher o que a sua mente vai agir ou não pensar de você. Agora, se você acha que você é sua mente, ela está no controle. Se você sabe que você não é ela, você está no controle. E isso é muito, muito importante para você viver melhor. E aí, para concluir sobre pensamentos, é muito interessante entender que os pensamentos são vibrações, e aí rever a aula 6 da primeira semana da Aromaeducação, que fala sobre a vibração dos óleos essenciais e como eles impactam a nossa vida. E eu espero de coração que você use muitos óleos em você ao longo do dia, diferentes óleos, para que esse processo de mudança vibracional aconteça naturalmente com você, como aconteceu com a gente. Eu era uma pessoa muito mais sisuda, eu era uma pessoa muito mais dura, eu era uma pessoa muito mais tensa, muito mais preocupada antes de usar os óleos essenciais. E num processo de uso constante deles, eu sinto que eu me transformei.
E acho que hoje, na verdade, tem muita sabedoria nisso, né? No saber viver. Mas vamos à parte mais importante de todas, porque que pensamento leva a sentimento. Sentimento nos leva a ação. E a ação nos leva a resultado. É meio óbvio, né? Assim, às vezes a gente não pensa nisso, mas é meio óbvio. O que não é óbvio é o I, é a próxima parte. O que define os nossos pensamentos? Quando a gente fala em controlar os nossos pensamentos, porque a sua mente não é você, a principal maneira de você controlar os seus pensamentos e gerenciar eles e determinar para que direção eles vão é você escolher as suas influências. E aí, a gente está falando de influências e está falando de inputs. E aí, primeiro a pergunta, quais são as suas influências? O que te influencia no dia a dia? Aos seus pensamentos, aos seus sentimentos, à sua ação. Por exemplo, o que você vê na TV? O que você está lendo? O que você procura entender? O que você se conecta? É bom ou é ruim para você esse tipo de influência? Acho que vale pensar nisso. Uma outra coisa aqui, abrindo todos os itens. Você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Você já parou para pensar que você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive? Essa é uma frase do Zig Ziglar. Uma outra frase que mudou muito a minha vida. Para parar para pensar, quem são as 5 pessoas que mais influenciam você, com quem você mais convive? Elas são melhores que você? Elas são piores que você? Elas vibram positivo ou elas vibram negativo? Como elas impactam o que você pensa, o que você sente, como você age? Você sabia que você pode escolher? Você pode escolher o que você vai ver na TV, você pode escolher o que você vai ler, você pode e deve escolher tudo isso, inclusive quem são as 5 pessoas que você mais vai conviver. Procura sempre ser a pior das 5 pessoas, porque se você vai se tornar a média dessas 5 pessoas que você mais convive, pensa o quanto você vai progredir se você estiver convivendo com pessoas melhores que você, com conteúdos que te fazem ir para frente, com livros que te fazem avançar, com programas de TV que constroem você, às vezes são documentários, o que quer que seja, como esse que a gente indicou hoje. A outra coisa sobre influências, como é que você define as influências que começam o seu dia? Tem aquele ditado que diz que pau que nasce torto, nunca se endireita, né? E você todo dia nasce mais uma vez de manhã para um novo dia. Qual que é a sua rotina matinal? Você já pratica afirmações? Você pratica algum ritual de gratidão logo que você acorda? Você faz uma oração se você é uma pessoa de fé? Como você começa o seu dia vai determinar todo o seu dia. Então é muito importante que você escolha a influência que você vai ter logo pela manhã. E mais do que isso, qual que é a tua rotina do sono? E aqui a indicação é sempre você escolher uma leitura positiva, ir para a cama sem celular, sem nenhum equipamento eletrônico e simplesmente sentar com um livro e ler o livro até dar sono e você dormir. Mas essa leitura sendo uma leitura que te constrói, uma leitura positiva, porque que tipo de noite você vai ter com uma boa lavanda, com um bom Serenity no difusor, mas se você estiver lendo algo positivo logo antes de dormir, pensa que energia você vai estar vibrando nessa hora quando o sono chegar. Então cria um ritual de sono com uma leitura positiva. E aí tem pelo menos 4 livros que eu adorei ler, de muitos que eu li, mas são livros de desenvolvimento pessoal. Acorde o Gigante Interior, do Anthony Robbins, a gente fala muito dele aqui. Talvez ele seja, embora ele tenha um documentário na Netflix que vale muito a pena ver, que Eu Não Sou o Seu Guru, é o nome do documentário. Ele é um grande guru, né, dessa parte de desenvolvimento pessoal. A gente aprendeu bastante com ele e isso tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui hoje. Tem um outro livro, que foi acho que o primeiro livro de desenvolvimento pessoal que eu li com 20 e poucos anos, e que mudou muito a minha forma de entender as pessoas, de me relacionar com elas. O título do livro eu sempre achei horroroso, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, mas o conteúdo do livro só fala obviedades sobre a relação humana. Mas cada obviedade eu não conhecia nenhuma delas, até ler e falar, faz todo sentido. E isso mudou a forma como eu me relaciono com as pessoas. Esse livro talvez seja o livro que mais me transformou na pessoa que eu sou hoje, no início da minha carreira profissional. Tem um livro que eu li gigante, que eu li mais recentemente, que é A Mágica de Pensar Grande, bastante denso, na linha do Acorde Gigante Interior.
mas mais denso ainda. Então eu recomendo que seja aí um terceiro livro para você ler. E o 21 Leis Irrefutáveis da Liderança, de John Maxwell, que é um outro livro para quem é perfil 4, realmente faz toda a diferença. Então, coincidentemente ou não, acho que na verdade não, coloquei de propósito, Acorde o Gigante Interior é a indicação para quem é perfil número 1, para quem é um educador da família, que vai te ajudar muito nesse teu caminho. Para quem é perfil número 2, além do Acorde o Gigante Interior, lição de casa, ler Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, vai fazer toda a diferença na tua relação 1 a 1 com as pessoas. Se você for ser um instrutor, né, ou uma instrutora, um educador, instrutora, tem que ler também A Mágica de Pensar Grande. Já vou adiantando que é um livro gigante, muito bom, muito bom. E se você vai ser um líder, indispensável, 21 Leis Irrefutáveis da Liderança, do John Maxwell. Então fica aqui as 4 dicas principais, acho, de livros para você começar essa sua rotina do sono, se você resolver incorporar isso na sua vida. E aí eu quero encerrar esse Ipsar com essa história, a história de Qual dos Lobos, né? Muito, muito interessante quando eu ouvi isso pela primeira vez. Eu estava sentado em volta de uma fogueira, acampando, e aí a gente começou a falar, vamos falar de histórias de fogueira. E aí uma pessoa falou assim, tem uma história de fogueira muito legal. E ele fala o seguinte, estava um neto com um avô na beira da fogueira, né? Ele fala que era uma tribo indígena nos Estados Unidos, ele contando essa história, né? Era um americano contando essa história. E aí ele me contou essa história dizendo o seguinte, o menino virou para o avô e na metáfora que o menino conseguiu usar, ele disse o seguinte, eu tenho dentro de mim um anjinho e um demônio, né? Ele queria dizer, é como a gente normalmente chama isso. Eu tenho os meus pensamentos positivos, mas eu tenho os meus pensamentos negativos. E eles parecem brigar na minha cabeça, no meu coração. E ele perguntava para o avô, vô, e a forma como ele manifestou isso, ele disse o seguinte, eu sinto que eu tenho um lobo negro e um lobo branco na minha mente, no meu coração. E eles vivem brigando. O lobo branco querendo me fazer as coisas certas e o lobo negro querendo me jogar para coisas, gratificações imediatas, enfim. Obviamente a criança não falou isso, mas esse é o termo, né, o conceito. E aí ele pergunta para o avô, vô, nessa luta entre o lobo branco e o lobo preto, o lobo negro, quem ganha quando a gente fica mais velho? E aí o avô respondeu, ganha aquele que você alimenta mais. E isso foi assim, tão impactante essa história para mim, talvez eu não seja um grande contador de histórias, mas essa história foi tão impactante para mim, que tem tudo a ver com essa conversa de hoje. E eu lembrei dela quando eu estava começando a preparar esse material, eu falei, eu preciso contar a história dos lobos, mesmo talvez não seja um grande contador de histórias, porque tem a ver com esses conflitos mentais, né, que a gente chama do anjinho e do diabinho, um em cada ombro, mas tem tudo a ver, efetivamente, com escolha da positividade ou escolha da negatividade. E aí a gente entra numa outra coisa muito legal que eu aprendi um dia, e esse eu vou confessar, aprendi na mesa de um bar com um amigo, tomando cerveja, na verdade, conversando sobre a vida, filosofando sobre a vida. E ele me disse, cara, eu descobri a fórmula da felicidade. E eu falei, tá bom. Aí pegou um papel, um guardanapo e desenhou. F é igual a E menos R. Sabe, um momento de epifania da vida foi com essa conversa. E aí ele me diz o seguinte, F é a felicidade. E é igual a expectativa que a gente tem, que a gente cria. E R, a realidade da vida. E aí ele me perguntou, Rodrigo, o que você controla? Você controla a realidade? Aí eu falei, cara, por meio das minhas ações eu controlo parte dela. Ele falou, muito bem, é verdade. Mas você controla a realidade? Eu falo, não. A realidade é o resultado das minhas ações e das ações de muitas pessoas. E eu não controlo a realidade. Ele falou, e a expectativa? Aí eu falei, cara, eu sou um cara muito otimista. Aí é que eu não controlo mesmo. Ele falou, mas a expectativa você pode controlar. Porque pensa o seguinte, toda vez que a sua expectativa é maior que a sua realidade, ou que a realidade que acontece, você espera muito uma coisa e ela não acontece,
qual é o resultado dessa fórmula matemática? Expectativa menor que realidade, o resultado é negativo. Ou seja, você vai ter uma frustração, uma felicidade negativa. Agora, e se você esperar pouco da vida? Aí, puxa, mas eu sonho com coisas grandes. Pois é, mas e se você trocar expectativa, que é esperar que vai acontecer, por esperança, né? Essa é uma outra troca muito, muito interessante. Eu tenho esperança que vai dar tudo certo, eu penso positivo que vai dar tudo certo, eu sinto, né, de forma positiva, minhas ações por consequência são positivas e qual é o meu resultado? Positivo. E aí qual é que é a minha realidade? Minha realidade vai superar em muito as minhas expectativas, porque eu estou mantendo as minhas expectativas baixas. E aí o que isso tudo tem a ver com essa conversa toda? Tem a ver o seguinte, desapego ao resultado. Quando a gente vai levar os óleos essenciais para as pessoas, e a gente faz isso de apresentar e acompanhar com amor, o AAA, que a gente falou mais cedo nesse treinamento, você precisa desapegar do resultado. Ah, mas ela vai comprar um vidro da doTERRA? Não sei. Ela vai querer fazer o curso dos aromaeducadores? Não sei. Ela vai usar o vidro? Bom, tomara que use, né? Faz o acompanhamento para ela usar, mas o que isso vai gerar na vida dela? Não sei. E qual que é a sua expectativa em relação a isso? Nenhuma. Esse é o aprendizado. Desapega do resultado. Não significa que você não vai acompanhar essa pessoa, mas desapega. Faz só com amor, só pensando no bem dela. Se ela viesse juntar o time, se ela for no futuro uma grande líder do seu time, excelente. Mas procura só distribuir os óleos, espalhar as gotas, espalhar amor, né? Apresentar, acompanhar com amor. Esse é o grande resultado. E aí, então é isso. Apenas espalhe gotas e amor e compartilhe o conhecimento generosamente. Partes do PFA você pode compartilhar com as pessoas. Ah, eu quero pegar um vídeo e mandar para alguém. Posso? Pode. Preciso pedir autorização? Não. Mas vale a pena mandar tudo para as pessoas? Não, porque aí você também está tirando todo o interesse dela de fazer o processo dela completo, de conhecer o PFA, de conhecer os óleos essenciais da maneira correta, de se educar, de escolher o próprio perfil, e você vai estar tirando isso dela. Então você pode usar o conteúdo que tem aqui para aguçar a curiosidade dela? Acho que pode, acho que deve, mas não pode ser tudo. E aí fica a teu critério o que você vai compartilhar ou não, tá bom? Mas a grande lição disso daqui, quando você desapega do resultado, é você semear sem parar. Pensa em você como uma pessoa que está semeando gotas de amor e talvez criando uma grande floresta. No começo a semente gera pouca coisa, gera um brotinho, gera pouca coisa, mas você nunca sabe o tamanho da planta que existe dentro de uma semente. Você tem um jequitibá que atinge metros e metros de altura, um tronco super grosso, e um dia ele foi uma semente. Agora, qual é o tamanho do potencial daquela árvore que está dentro daquela semente? A gente nunca sabe. Então, o nosso papel é só semear. Depende do solo, não depende de você. Se a semente cair em solo bom, em solo fértil, ele vai brotar, e aí vai crescer, e vai prosperar. E se não for um solo bom, não vai crescer. E tudo bem, você fez a sua parte. E aí, sobre isso, eu queria que você estivesse sempre em mente que você não deve focar nas coisas que não dependem de você. Depende de você se uma pessoa vai decidir fazer o programa de aromaeducador ou não? Não. Ela pode não querer participar do PFA. Depende de você se ela vai querer comprar um kit da doTERRA? Não. Depende de você se ela vai topar o LRP ou não? Não. Depende dela. E a nossa parte é só semear, né? E aí, se cair em solo bom, isso vai crescer. E se não cair, a gente continua semeando e continua levando para o mundo e deixando que as pessoas tenham o tempo delas de amadurecimento. Porque às vezes não existe ninguém que não vai aproveitar os óleos essenciais, mas existem talvez pessoas que neste momento ainda não estão prontas para vivenciar isso. E aí, nosso papel é respeitar elas, continuar semeando sem parar, desapegar dos resultados, o que não significa não acompanhar todas as pessoas com quem a gente semeou, né, e avançar. E aí entenda o seguinte, que a realidade, depois de tudo isso, é só uma consequência. E aí a gente fala muito para as pessoas, nunca se preocupe.
Nunca se ocupe antes de uma coisa que não está no seu controle. Né? Espera que o resultado venha. O seu papel é semear. Então, quando a gente fala aqui em gerenciar suas expectativas, a gente está essencialmente falando no P de expectativas, ou seja, o que você escolhe pensar, a forma como você escolhe pensar a respeito de um assunto, que expectativa você escolhe ter, é impactado aqui. E isso está no seu controle. O resultado é fruto de você fazer isso de forma correta. E se esse resultado for positivo, como você vai se sentir feliz? Como que isso alimenta aqui o seu sentimento de forma positiva? Então, dito tudo isso, essa é um pouco da filosofia mental que a gente queria passar para vocês, porque é muito fácil virar para as pessoas e simplesmente dizer, pensa positivo, assiste o The Secret. O que a gente tentou fazer nesse treinamento é explicar o IPSAR, explicar o FER, né, essa fórmula da felicidade, como isso tudo está relacionado e como, na verdade, o seu resultado vai depender das suas ações, que vai depender da forma como você escolhe se sentir, seus sentimentos são determinados pelo que você escolhe pensar, e onde você tem mais controle é nas suas influências e como você trabalha daí para frente. E aí, para fechar, filosofia de Aristóteles de novo. Se você se focar apenas em ser uma boa pessoa, as ações corretas vão ser uma consequência natural, sem nenhum esforço. Então é muito fácil ser virtuoso quando a gente assume controle do que nos influencia. A gente começa a aprender no como e no que a gente deve pensar. A gente começa a monitorar os nossos sentimentos para ver nas fases anteriores o que a gente está pensando que não está legal. E isso está sendo influenciado pelo quê? Muda as nossas influências, muda a nossa forma de pensar, muda a nossa forma de sentir, muda a nossa forma de agir e, obviamente, muda os nossos resultados. E gerenciando a expectativa nisso tudo, você cria um fluxo bastante positivo de vida. Descobrir isso, acho que com 40 anos, esse treinamento, eu tenho uma filhinha de 8 anos de idade. Se o dia que eu faltar, não estiver mais aqui, se eu puder ter um ensinamento para ela de como viver, seria esse treinamento. Contando essas coisas que eu acabei de contar para vocês, que eu acho que mudaram a minha vida, mudaram a forma como eu penso em relação às coisas, e acho que é um grande presente para vocês que estão vibrando essa energia dos óleos essenciais, de conhecer, de melhorar a vida de vocês, e tudo tem a ver, né? Essa abordagem holística integrativa, de filosofia, de saber viver, de treinamento profissional, dos óleos, enfim, acho que estão num mundo maravilhoso e certamente é o melhor trabalho que eu já tive até hoje, trabalhar com vocês falando disso, né, e podendo ensinar essas coisas. E aí eu queria provocar vocês um pouquinho agora para a gente encerrar. Qual que será a sua postura daqui em diante? Qual que vai ser sua postura com você mesma ou com você mesmo? Como é que você vai se tratar? Quais são as influências que você vai permitir perto de você? Quais são os pensamentos que você vai gerenciar dentro da sua mente? Que sentimentos você vai alimentar? Qual é o lobo que você vai alimentar? Quais vão ser suas ações? Né? E aí os resultados são só a consequência. Mas qual vai ser sua postura daqui em diante com você mesmo depois de ouvir tudo isso? Depois de pensar sobre tudo isso? Depois de ser impactado sobre tudo isso? Espero que esse treinamento te deixe sem dormir essa noite. Qual vai ser sua postura daqui em diante com a sua família? Né? Sabendo que você tem esse conhecimento, é porta-voz de uma energia. Como é que vai ser sua postura junto da sua família? Como é que vai ser sua postura em relação às pessoas de um modo geral? A gente falou sobre apresentar os olhos, sobre acompanhar e sobre fazer tudo isso com amor. Faz todo sentido fazer assim. Como é que vai ser sua postura também para quem está avaliando? Já conheceu, já viu, está pensando e tal. Você vai ser um vendedor? Ou você vai ser alguém que vai simplesmente acompanhar com amor e tentar ajudar essa pessoa a tomar uma decisão? E de forma positiva e pensando só no bem dela. Porque quando a gente pensa só no bem dela, ela percebe. Né? Ela percebe que, na verdade, o teu interesse está em efetivamente ajudá-la. Qual que vai ser, e aí vale para os perfis 2, 3 e 4, principalmente 3 e 4, qual que vai ser a sua postura com a sua rede, com a sua linha descendente, a gente chama, e aqui a gente introduz o termo downline, que é como chama essa linha descendente, ou seja, todo mundo que faz parte da sua rede. Qual que vai ser a sua postura de líder? Negativa? Você vai duplicar isso. As pessoas vão replicar isso que você está falando.
ou vai ser positiva? Qual vai ser sua postura com quem te ajuda? Sua linha ascendente, seus uplines. Temos nós, mas talvez tenha mais pessoas. Qual que vai ser sua postura? Pensa o seguinte, Thaís e eu não somos diferentes de vocês. A gente é só uma pessoa que pegou esse projeto dos Aromaeducadores, conectou esse projeto com o projeto da doTERRA e está fazendo isso, 2 pessoas, um exército de 2, e tentando gerar o máximo de ajuda e conteúdo para vocês. Mas qual que é a postura de vocês com a gente? Cara, eu vou dizer que 99% das vezes é incrível, porque o que volta para a gente é só espelho de todo esse cuidado, de todo esse amor. É muito raro ter alguma negatividade, né? Sabendo que, na verdade, são pessoas que estão querendo te ajudar, como é que você vai se relacionar com eles? Com a sua linha ascendente? Como é que eu me relaciono? Sempre de maneira positiva, né? Ninguém tem obrigação de nada, as pessoas estão ajudando e a gente precisa ser grato. Mas é isso, a positividade está para baixo, para cima, e está também para o lado. Como é que vai ser a sua relação e a sua postura em relação à família de aromaeducadores? Que a gente chama de family lines. São family lines, ou seja, se é aromaeducador, se é da nossa rede, se tem essa mesma filosofia da gente, como é que a gente vai construir isso, né, de um ajudar o outro? Como é que essa relação se dá desde já nos grupos do Facebook que a gente tem de colaboração? Qual que vai ser a sua relação com os outros times, com crosslines? A gente sabe que tem gente trabalhando no doTERRA de uma forma muito diferente do que a gente trabalha com os aromaeducadores. Mas qual que é a nossa postura em relação a eles? A nossa postura em relação a eles é simplesmente ajudar quando solicitado, né? Se alguém pede a nossa ajuda, a gente nunca nega. Mas, na verdade, a gente também não fica olhando o que estão fazendo de errado, o que estão fazendo isso, aquilo, porque isso não vai ajudar em nada, gente, na verdade. A gente sabe por experiências da doTERRA que toda vez que abre um país, durante um ano tem essas pessoas que estão só fazendo negócio, só ensinando tudo da forma errada, nem um pouco preocupado com os olhos, e elas vêm, e da mesma forma que elas vêm, elas vão embora. Elas geram um pouco de impacto negativo, geram, mas por outro lado a gente está gerando um enorme impacto positivo com a rede de aromaeducadores, com a forma como a gente ensina, e é isso que interessa, né? E aí com a empresa, né? Como é que é a sua relação com a empresa? A empresa, se você parar para entender, e entender quem é a doTERRA, quando cair a ficha, você vai ver que, na verdade, talvez seja a melhor empresa que eu já conheci na minha vida. E como consultor de empresas, já conheci muitas empresas. A integridade dos donos, a seriedade que eles têm, o como eles cuidam das pessoas, é uma relação muito, muito especial. E eles são nossos parceiros. Vão ter problemas? Nenhum. Como assim não vão ter problemas? Já está tendo problemas. Não, estão tendo situações de negócio. Quando a gente chama um problema de problema, a gente aumenta o tamanho dele. São simplesmente situações de negócio. Quem já teve um negócio que está começando vai saber que nunca as coisas acontecem da maneira mais adequada. Mas a empresa não para de colocar esforços, né? Não para de tentar resolver essa situação inicial. Que se você está vendo esse vídeo, enquanto, na verdade, na primeira, segunda turma, talvez você esteja vivenciando alguns problemas de logística. Que as pessoas no futuro vão olhar e falar assim, problema de logística, a logística da doTERRA é perfeita, porque está tudo sistematizado e tudo, é tudo automatizado. E é, de fato, o ponto forte da doTERRA. Mas quando ela começou no Brasil, foi a grande dificuldade que todos nós sofremos, de atraso dos kits e tudo isso. Mas a doTERRA nunca vai deixar de entregar, né? Quantas vezes, na verdade, a gente viu situações de extravio, você avisa a doTERRA manda outro, né? Ou seja, ela não tem o foco no dinheiro, em pegar o dinheiro dos outros. Ela tem o foco em levar os olhos da maneira correta para as pessoas. Então isso vai acontecer, mas a sua postura em relação à empresa determina também a postura da empresa em relação a você, né? Então é muito, muito importante que você entenda que a empresa é nosso melhor amigo, é o nosso parceiro e que ela vai viver situações de negócio e que a gente precisa ser compreensivo e ajudar bastante ela, porque é isso o nosso papel também. E quero encerrar com outra filosofia de Aristóteles aqui, que fala o seguinte: seu caráter virtuoso é desenvolvido por força do hábito. Se você buscar ser virtuoso em cada ação, com o tempo isso se torna natural. Se tudo isso que eu falei não é natural para você, saiba que com o tempo pode vir a ser, mas no começo é um processo de aprendizado. Pensa quando você foi aprender a andar, né? Ou quando um bebê aprende a andar. Quanto tempo demora? Ele levanta, ele cai. Quando ele aprendeu a falar, quanto tempo demorou? E hoje é fácil ou é difícil para você andar? Hoje é fácil ou é difícil para você falar? Mas nem sempre foi fácil.
Tudo é uma questão de hábito, tudo, e ser virtuoso e vibrar de forma positiva é uma escolha de tentativas diárias e constantes. E eu torço muito que esse projeto seja uma imensa oportunidade para você praticar esses valores, né, como algo novo na sua vida e que transborde esses valores para tudo que você faz, mesmo fora do projeto dos Aromaeducadores, na sua família, nos seus amigos, na sua vida profissional, na sua vida pessoal, enfim, em todos os aspectos. Agora, qual a grande dica para que isso se torne um hábito na sua vida? Como é que você começa, né? Por onde a gente começa para que essas coisas se tornem um hábito? A gente começa pela nossa postura física. Nossa postura corporal influencia diretamente a nossa postura mental. Então, se você gerenciar a sua postura corporal, a mente acompanha. Por exemplo, se você sorrir sempre que lembrar, mesmo que forçadamente, o que acontece? Depois de 20 segundos, o seu corpo percebe, o seu cérebro percebe que você está sorrindo e aí a sua mente se contagia com esse sorriso, mesmo que seja um sorriso amarelo, daquele forçado. Se você fizer isso, naturalmente seu cérebro vai entender de forma positiva e vai acompanhar essa postura corporal. É muito doido como isso acontece, pode testar, é muito legal. A outra coisa é sobre postura corporal mesmo, assim, postura corporal ereta, queixo elevado, peito aberto, braços expandidos, nada de ficar em posição fetal, nada de se encolher, né? Se abra para o mundo, se joga para o mundo de forma positiva e se coloca. Isso não significa ser arrogante, não é nariz empinado, é queixo elevado, é postura aberta, é o peito aberto, são os braços expandidos e não recolhidos, né? E sempre numa postura ereta. Procura sorrir dessa forma e viver, e todo mundo ao seu redor vai notar essa diferença. E por que eu digo isso? De quem que você quer estar perto? Deixa eu te fazer essa pergunta. De quem você quer estar perto? É de uma pessoa negativa, que está reclamando da vida, toda recolhida, ou te chama a atenção uma pessoa sorridente, alto astral, com postura aberta, queixo elevado, enfim, qual que é essa postura? Você quer ouvir o conselho de quem? Você quer estar perto e seguir quem? Então, em tempo de seguidores de internet, pensa o seguinte: quem é a pessoa? Qual é a postura de alguém que merece sua atenção? E aí, se você for um aromaeducador 1 a 1, um aromaeducador da família, um aromaeducador instrutor ou um aromaeducador líder, qual é a postura que você deve ter? Ou que você deve buscar ter? Então, começa por aí, né? E aí, vamos fechar com uma frase do Anthony Robbins, agora fechar mesmo. Saiba que são suas decisões e não suas condições que determinam seu futuro. É na hora das decisões que seu destino é traçado. Então esse treinamento é sobre decisão. Como é que você vai escolher vibrar? Como é que você vai decidir viver sua vida? Como é que você vai decidir se relacionar com o mundo? É sobre isso a chave 4. Sobre posturas e escolha da mentalidade. A gente se vê na chave número 5.